Há quem deixe o seu local de origem em busca de melhores condições de vida. Há quem mude de país, de cidade, de mundo, fugindo de guerras, fugindo de perseguições políticas. E há quem deixe o seu local de nascimento em busca do desconhecido. Esse é um tema recorrente da nossa convidada de hoje, a Adriana Lisboa. Seja muito bem-vinda ao Trilha de Letras. Obrigada, Eliana. Prazer estar contigo. Um prazer enorme. Então me fala, porque esse é um tema recorrente da tua literatura, e você também se deslocou de país, né? Conta pra gente como foi essa passagem, como é isso na sua escrita. Eu saí do Brasil oficialmente, digamos assim, embora eu tenha o meu pé aqui sempre, né? Mas há 18 anos já. Então essa experiência do migrante, que tem várias formas, né? Sempre me interessou muito. Então, seja um migrante que sai voluntariamente de casa e que vai, como você falou, em busca do desconhecido, ou de aventuras, ou de oportunidades, ou aquele que é obrigado a deixar o seu local de origem contra a sua vontade, ou a pessoa em situação de refúgio, ou a pessoa que se desloca por conta de guerra, de perseguição e tudo mais. Então, esses movimentos físicos das pessoas e depois também dos animais, né? Isso também surgiu mais adiante no meu trabalho, então as migrações de aves, né? Os animais que também se deslocam. Eu achei isso tudo muito fascinante porque me faz pensar, e eu acho que é uma reflexão que eu procuro levar para os livros, como a gente define casa, né? Como a gente define o lugar ao qual a gente pertence? É o quê? É um bairro? É uma cidade? É um país? É uma família? É um círculo de amigos? É uma identidade cultural? Sim. O quê, né? Sim, recentemente a Grada Quilomba, em uma entrevista, falou: não estou interessada em representar uma nação, e sim em questionar o que é uma nação, que é essa pergunta, né? O que é, afinal, esse lugar que reúne pessoas e pertencimentos culturais. É muito interessante esse tema porque ele está muito na ordem do dia. Essas migrações, os movimentos, as influências, enfim, essas trocas também, né? O intercâmbio cultural, o intercâmbio de pensamento que esses movimentos fazem. Mas você é natural do Brasil e do Rio de Janeiro. Sou E o que fica em você desse lugar de onde você saiu para o mundo? Fica muito, né? É curioso pensar que, embora eu viva fora do Brasil há 18 anos, a minha língua oficial dentro de casa é o português, né? É a língua em que eu escrevo até hoje. Então, embora esteja cercada, né, do inglês e também do espanhol, graças ao lugar, enfim, onde eu me encontro geograficamente, que eu estou muito perto da fronteira do México, então convivo muito com o espanhol também. A minha relação com a língua, acho que é muito importante, muito visceral, né? Essa ideia de língua materna, acho que não à toa a gente usa esse nome, essa expressão, esse qualificativo, né? Porque eu acho que tem a ver com essa ideia de mãe mesmo, né? De algo que gera, que gesta, que abriga. Eu não tenho mais minha mãe viva, mas eu tenho a minha língua materna, né, que me acompanha. Então eu acho que essa é uma das principais identidades que eu levo comigo para onde for. Né? Caetano falou, né? Minha pátria, minha língua. Eu não tenho pátria, tenho mátria. Tenho né? mátria, exatamente. E aí você tem umas falas muito interessantes que você está em busca dessa palavra cicatriz, da palavra simples, mas não simplória, né? Explica um pouquinho pra gente por que isso, né? A literatura, para além do conteúdo, também é a forma com que a gente se expressa. Claro, eu acho que para mim, a lição de Manuel Bandeira, né, se referindo a Mallarmé, dizendo que a literatura não se faz de ideias, mas sim de palavras, né? Então, fundamentalmente, a gente tem a nossa matéria-prima, como um pintor teria suas tintas, um escultor teria o seu bloco de pedra, a gente tem as palavras. E, para mim, a literatura é esse trabalho, né? E eu tenho muita consciência disso, eu acho que ao longo da minha carreira, estou fazendo 25 anos de carreira esse ano, esse trabalho rumo à simplicidade sempre foi muito importante, né? Eu acho que é algo que eu venho pesquisando, tentando conscientemente. É curioso, né, pensar em trabalhar
a língua, a palavra, em busca da simplicidade, né? Como se a simplicidade viesse naturalmente. E não vem necessariamente naturalmente, né? Eu acho que os meus primeiros livros eram muito mais rebuscados, pretensiosos, né? Eu gostava de usar palavras muito grandiloquentes e tal. E hoje em dia, para mim, sabe, eu acho que é a busca da imagem preciosa, né? Da imagem, às vezes, insólita, que causa uma surpresa, que te tira um pouco do chão, mas não necessariamente através do rebuscamento, da sofisticação. Pois é, isso é uma falsa noção de sofisticação, os estereótipos que acompanham a escrita e o escritor e a escritora, né? De que você precisa rebuscar as imagens e as palavras, enquanto que é difícil escrever simples, né? Exato. É muito difícil. Falar como as crianças é muito difícil. Exatamente, pois é. Eu tive um professor de tradução há muitos anos em que ele dizia que a gente não devia usar a palavra coisa. A gente devia evitar usar a palavra coisa quando estivesse traduzindo. E hoje em dia a palavra coisa é uma das minhas palavras preferidas. Eu adoro dizer coisa, estou sentindo uma coisa. Sim. Eu pensei uma coisa, eu falei uma coisa, assim, por que não? Né? Como você está dizendo, falar como as crianças, né? Tentar recuperar essa intimidade, esse estar à vontade, né? Na própria língua. E aí eu acho que isso dialoga um pouco com o que você faz também muito bem, que é a tradução. Porque quando vai se chegando na essência da palavra, a gente encontra alguma poesia de uma forma mais fácil e consegue um vínculo com outras formas de falar e outros idiomas. Como é esse teu trabalho de tradução, que, né, é algo muito forte no que você faz. E você concorda com isso? Eu tenho essa sensação. Concordo contigo, sim. Eu acho que o trabalho de tradução é um trabalho poético, é um trabalho de pesquisa poética, e a gente tem que ser extremamente cuidadoso, porque é preciso, na minha opinião, não interferir, né? Não tentar colocar a nossa voz autoral ali. A gente fala muito de transcriação. Eu tenho uma certa bronca com essa palavra, porque quando eu estou traduzindo, eu não me sinto criando necessariamente através, né? Eu me sinto, sei lá, como se eu fosse uma dobradiça entre um idioma e outro. E eu tô ali, claro, minha presença no texto, ela é inquestionável, né? Ela jamais vai poder ser invisível. Então, não é uma invisibilidade, mas ao mesmo tempo é um respeito pelo que está lá do outro lado, né? Então, a poética, a pesquisa poética, ela é como estar o mais perto possível dentro da língua de origem, respeitando as especificidades e as características da língua, da minha língua, da língua portuguesa. Da língua que você está... da onde você vem, né? Exato. E aí, ainda nesse tema tradução, né? A gente tem agora um boom Machado de Assis no mundo e vários autores contemporâneos, autoras contemporâneas traduzidas para fora, né? Tem uma literatura contemporânea bem pujante em outros países. Como é que você está vendo esse momento? E esse momento do Machado pop no mundo? Bom, eu acho o máximo, né? Porque eu acho que Machado sempre deveria ter sido pop, né? É muito curioso pensar, e aí a gente vê a arrogância dos povos, principalmente anglófonos, né? Que é tão difícil enxergar o que acontece, né? Bom, eu moro lá nos Estados Unidos há 18 anos, e eu vejo isso muito de perto, né? Assim, os números são estarrecedores. Eu acho que é uma coisa... Agora aumentou um pouco, mas é uma coisa assim, tipo 3%, 4% de tudo que se lê nos Estados Unidos, de tudo que se publica nos Estados Unidos, isso inclui ficção e não ficção, é literatura em tradução. Né? Então, quantos por cento, perdão? 3%. Olha... Hoje em dia talvez esteja em torno de uns 4%, mas é muito pouco. É muito pouco. Né? Então, essa bolha mesmo, né, anglófona, que... E aí, de repente, descobre-se Machado de Assis e a gente acha até graça, né? Assim, que bom, né? Antes tarde do que nunca. Isso... Né? alguma coisa, né? Isso se diz alguma coisa sobre nós, sobre como somos vistos do outro lado, ou seja, como não somos vistos do outro lado. Né? E eu acho que tem sempre uma questão política envolvida também, né? Eu acho que o Brasil vinha
num movimento ascendente, digamos assim, né, de um protagonismo cada vez maior nas relações internacionais. E aí a nossa literatura e a nossa arte vão junto. Aí, de repente, a gente tem uma tragédia política e o mundo vira as costas, né? Não, o Brasil a gente não quer saber, sabe? Vocês primeiro se resolvam aí internamente e depois a gente volta a conversar se for o caso. Então, eu acho que talvez seja um momento em que a gente esteja podendo retomar também esse tipo de conversa. E eu acho que essa conversa tem muito a ver também com autoestima, né? Porque o contrário se verifica aqui, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de autores e autoras de outras línguas traduzidas e a gente tem, nossa, né? É uma briga com o autor interno, Exato. não é? Você acha que isso tem a ver um pouco com a nossa... Um certo, como dizia lá o Nelson Rodrigues, eu não gosto muito dessa imagem, né? Que a gente não quer repetir, mas, enfim. Mas tem um pouco dessa baixa estima, né? Que faz com que a gente só vá realmente ler o Machado de Assis depois que alguém lá fora diz para você que é muito bom. Eu acho que a gente, às vezes, precisa que as nossas coisas sejam referendadas do lado de fora, né? Que o outro lado é o seu carimbo. Ah, que legal. Um fenômeno parecido, acho que aconteceu com a Clarice também, né? Exato. A Clarice está aqui, enfim, há quantas décadas temos Clarice, as biografias, a biografia da Nádia Batella Gottlieb, que é espetacular e tal, mas aí a gente precisa de um gringo para dizer que aquilo vale a pena, para a gente começar a achar que vale. Então, eu acho que a gente tem muito isso, né? Eu canso de traduzir autores de ficção, principalmente de língua inglesa, e aquilo é assim um grande evento, são livros assim elogiadíssimos, finalistas de altos prêmios literários, melhor livro do ano, do jornal isso, do jornal aquilo. Eu falo, mas minha nossa, tem autores brasileiros tão melhores, autoras e autores contemporâneos tão melhores que a gente, sabe, coloca em segundo plano. Uma chancela, né? Pois é, porque é nosso, sabe? Como se o nosso não prestasse tanto, não valesse tanto. E tanto algo que a se pena. replica, eu acho que na arte como todo, né? A gente vê o audiovisual, isso também se verifica, talvez artes plásticas, enfim, tem algo aí que a gente ainda precisa trabalhar, talvez como nação. Olha a noção de nação aí, né? Que a gente tanto... que você tanto fala e tanto questiona nas tuas obras. Mas eu queria falar com você também, Adriana, sobre a zooliteratura. O que é zooliteratura? É um termo, para mim, relativamente recente, né? Eu talvez nunca tenha pensado na minha literatura nesses termos, mas às vezes é interessante porque a gente vai fazendo um trabalho e de repente surge um termo né, que é como se fosse um termo retroativo, né? Ah, então agora as coisas que eu faço estão cabendo dentro de um termo específico, né? Como fitoliteratura também, né? Que as pessoas começaram a usar esse termo há alguns anos. Eu sempre me interessei muito, sabe, em pesquisar literariamente, ficcionalmente, poeticamente também nos meus livros de poesia, a nossa relação com o ser vivo não humano. Que eu sei que são relações ultra complexas, né? Não dá para colocar as coisas de formas binárias, né? Mas é um outro, né? Esse outro com O maiúsculo, que eu acho que fala muito sobre nós mesmos, né? Sobre como a gente se posiciona eticamente diante do diferente, né? E as nossas relações de poder, né? Que são estabelecidas historicamente, né? Quer dizer, quem dita... quem manda é quem manda, né? Quem está no poder diz, eu estou no poder e você é meu subordinado e por causa disso eu faço com você o que eu bem entender. Então, isso vale para as nossas florestas, rios, montanhas, árvores, plantas e animais, né? E principalmente depois da Revolução Industrial, em que os animais foram transformados mesmo em produtos, né? Produtos industriais, isso acontece às vezes de uma forma muito não questionada, né? Eu acho que a gente chegou no momento em que, por conta, principalmente da crise climática, em que a gente começou a ver que isso estava se voltando contra nós como civilização, que a gente falou, opa, peraí, eu acho que eu preciso dar uma olhada nesse outro. É uma desconexão, né? É como se nós não fizéssemos parte daquele todo. E isso, enfim, está interferindo em tudo. Exatamente. Que é um
um conceito do iluminismo, né? De separar o homem da natureza, como se a gente não fosse natureza, né? Sim. Tudo isso aqui é natureza. Enfim, essa cadeira é de madeira, ela foi árvore, né? Para onde a gente olha, existe um vivo ou um ex-vivo. Drummond tem um poema muito bonito em que ele está passando a mão numa mesa de madeira e ele vê que o verniz está saindo. Ele fala, não é o verniz que está saindo, é a árvore que está voltando, sabe? Lindíssimo isso, né? E eu acho que nesse momento, né, essa fitoliteratura, ou essa zooliteratura, ou essa literatura que procura olhar um pouco para esse mundo, ela vem daí, né? Ela vem dessa necessidade da gente quebrar um pouco essa nossa arrogância humana, né? Que tanto faz mal para os outros e para nós mesmos. Para nós né? mesmos. Vamos voltar e falando especificamente do teu livro novo, mas antes vamos para o Dando a Letra e a dica de literatura semanal do Trilha de Letras. Dica de autora nacional contemporânea, um livro com pano de fundo histórico sensacional e um humor assim que é único. Aqui nós temos uma mulher que está presa dentro de um convento e está escrevendo para essa rainha louca, questionando por que ela está presa, que direito tem aquelas freiras de manterem ela ali, mas ao mesmo tempo ela confessa os seus crimes. Gente, é sensacional e ele vai se passar no Brasil Colônia e vai questionar ali muitas verdades absolutas do período. O livro eu li no Kindle, mas eu vou deixar a capinha aqui, da Maria Valéria Rezende, Carta à Rainha Louca. Dica, assim, primorosa. Como eu falei, tem um pano de fundo histórico, porque a Isabel, ela existiu e essas cartas também existiram. E a Maria Valéria desenvolveu uma história sem igual. Voltamos ao Trilha de Letras com a Adriana Lisboa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Os Grandes Carnívoros, que é o teu livro de trabalho agora. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre esse livro, Adriana, porque a gente estava falando antes da parada, né? Sobre a zooliteratura e esse livro tem tudo a ver com isso. Esse livro, eu venho pensando nele, eu acho, como o livro que eu sempre quis escrever, sabe? Andava um pouco preocupada com esse tema, porque a gente fica achando que vai encontrar uma certa resistência. E é curioso pensar, né, que a gente está num momento aqui no Brasil em que tanto se fala sobre os problemas relacionados ao racismo, à misoginia, à xenofobia e tantos outros tipos de preconceito, de exploração do outro, né? Mas a gente pouco fala sobre o especismo, né? Que é justamente esse parente desses ismos todos e que fala das questões entre espécies, né? Do nosso, não vou chamar de preconceito, mas desse movimento em que o humano se coloca num lugar de poder e num lugar de preponderância e as outras espécies vivas são submetidas, né? São as presas e o humano acaba sendo o grande predador. Então, para mim, os grandes carnívoros tem a ver com isso, né? Essa ideia os grandes carnívoros são os grandes predadores. Mas quem são os grandes predadores? Há tantos grandes predadores, dependendo da situação, né? Quer dizer, o grande predador é o homem branco, europeu, colonizador, o grande predador é a figura estadunidense diante do imigrante mexicano. O grande predador quem é? Né? É o homem que durante tantos e tantos séculos colocou a mulher num lugar de submissão absoluta, quer dizer, aquela esposa, né, que ficava em casa, que não podia ter acesso a estudo, que não podia votar, que não podia tantas coisas. Então, quem é esse predador? E eu acho que o livro, para mim, eu acho que como tudo que eu escrevo, eu procuro não fazer panfleto, assim, né? Não oferecer o meu ponto de vista ou as respostas para essas perguntas, mas, em termos ideais, provocar alguma reflexão, né? Algum questionamento sobre essas relações de poder que se estabelecem e que são, muitas vezes, calcadas na violência, né? Quer dizer, essas estruturas para se manterem. A história dos grandes carnívoros, ela pode servir como metáfora de muita coisa que a gente, enfim, passa entre nós
espécie humana e na nossa relação com a natureza também? Acho que sim, né? Talvez para falar um pouquinho para quem não leu, é a história de uma história ficcional de uma ativista pelos direitos dos animais que coloca fogo num laboratório de pesquisa, vai presa, né? Isso fora do Brasil, passa 3 anos na cadeia e volta ao Brasil, então, depois desse período e vai se refugiar num local, entre muitas aspas, protegido, né? Para ver o que vai fazer dali em diante, para colocar as ideias em ordem e tal. E nesse local protegido, ela vai se deparar com muitas relações de potencial violência também, né? Então esse encadeamento de atos de violência, quer dizer, a violência do humano com relação ao animal, que provoca a violência de um grupo de ativistas, que provoca a reação violenta do Estado com a prisão desses ativistas, quer dizer, onde é que a gente para, né? Quando é que a gente coloca um ponto final Uma bola, nisso? né? Que vai crescendo. Quer dizer, quando é que a gente dá o salto ético de falar, chega, né? As nossas relações entre espécies, entre nós mesmos, né? Elas precisam evoluir mesmo, né? É bom que você já quase respondeu, né? Já praticamente respondeu a minha próxima pergunta, que é sobre como retratar a violência nas obras literárias, uma violência muito contemporânea, muito nossa, né? Chegamos num estado de coisas que é essa bola, que vai, uma coisa que vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra. E também definir o que é violência, né? Pois é. O que a gente aceita, né? Onde é que a gente faz o corte? Isso aqui pode, isso aqui não pode, né? A violência de um matadouro, por exemplo, pode ou não pode? Essa pode. Mas e a violência doméstica dentro de um casamento em que muitas vezes aquilo ali, não, isso aí é parte da relação. Como que a gente define, né? Como é que a gente permite ou censura, digamos assim, né? E eu acho muito difícil escrever sobre violência, sabe? Sim, eu acho também. Porque, bom, primeiro porque é difícil mesmo, né? Porque a gente meio que passa por aquilo, assim, junto com os personagens, mas eu também acho que a gente corre um certo risco de fetichizar as coisas. Então, começa a ter aquele gozo da violência, né? Daquele chafurdar na lama ali, né? da decadência, da degradação. Então, como manter essas coisas, sabe, equilibradas? E acho que, para mim, nesse livro, o modo de fazer isso foi ter também uma visão por parte da protagonista, uma certa relação assim quase contemplativa com esse mundo ao redor dela, né? Então com a mata, com os animais que estão ali perto, com as crianças, né? Ela faz amizade com um menino pequeno que acaba sendo o melhor amiguinho dela ali naquele lugar, e talvez o único confiável, quem sabe, né? Então o outro lado disso. E o teu livro, ele tem uma protagonista que é uma ativista. Essa questão do ativismo também no mundo e no Brasil. A gente viveu um período em que ser ativista quase que parecia crime, né? Essa palavra ia para as redes sociais, fulana é militante, como se você, enfim, defender determinadas coisas fosse realmente algo nocivo. Como é que você trata o ativismo nessa tua obra agora dos Grandes Carnívoros? É sempre complexo, na minha opinião, né? Porque que tipo de ativismo? Então, esse grupo, por exemplo, né, da minha personagem, é um grupo que comete atos de sabotagem. Mas, nesses atos de sabotagem, ninguém sai ferido. Existe aquela máxima, né, de que o capitalismo só entende um modo de protesto, que é a destruição de propriedade. E aí, pode ou não pode? Quer dizer, incendiar um laboratório. Mas ninguém saiu ferido, mas ninguém, enfim, morto, passou longe, né? Então, mas aí, ao mesmo tempo, as leis muitas vezes enquadram essas pessoas, nos Estados Unidos, por exemplo, em que a propriedade é algo sacrossanto, né? Essas pessoas são enquadradas em leis de terrorismo, então são consideradas ecoterroristas. Então, Adriana, lê pra gente um trecho dos Grandes Carnívoros. Olhava para o fogo que se alastrava com pressa. Estava vestida de preto, usava luvas pretas, botas pretas, balaclava preta. Seu corpo era um pedaço da noite, quase como se ela estivesse ali sem estar,
gente ou arbusto ou pedra ou pedaço de céu sem estrelas na noite nublada. Nada era por acaso. A noite nublada e sem lua fazia parte dos planos. A mulher juntou as mãos, metidas em luvas pretas, e aproximou os dedos dos lábios, cobertos pela balaclava. Quem olhasse poderia achar que estava rezando. A gente tem essa sensação constantemente de que, será que eu vivi isso mesmo? Ou será que eu sonhei? Ou será que isso realmente está acontecendo? Essa sensação de que há mais de ficção na nossa realidade do que nos livros. Eu tenho muitas vezes essa sensação, sim, e fico me perguntando de que modo que a ficção, né, de que modo os nossos livros dão conta dessa realidade, né? Às vezes fico achando assim, puxa, eu acho que a gente tem que escrever livros de terror, sabe? Ou ficção fantástica, ou partir para um outro, porque está muito difícil dar conta do real, né? Por outro lado, eu acho que essa visão, né, distópica, que eu acho que é um pouco, é quase inevitável, né? A gente ter um pouco essa visão distópica do nosso presente, ela talvez aponte para soluções menores, soluções em menor escala, né? Quer dizer, então talvez em vez da gente ter aquele, né, encher a boca para dizer vamos salvar o mundo, a gente fala, não, eu vou salvar o meu relacionamento com o meu vizinho, né? Ou eu vou salvar a Meu quarteirão cordialidade, aqui. né? A cordialidade com alguém que me prestou um serviço, ou a generosidade, ou uma vida um pouco menos superficial e consumista, as coisas que estão ao nosso alcance, né, no nosso dia a dia. Isso talvez a literatura consiga mudar alguma coisa diante essa coisa menor, né? Uhum. Porque esse ato tão solitário de ler, talvez a gente consiga fazer essa micro-revolução. É um ótimo termo, micro-revolução. Micro-revolução, você acha que a gente consegue? Acho que a gente consegue o tempo todo, né? Em certa medida, nós somos donos dos nossos próprios atos. Claro, não sempre, muita coisa é ditada pelo nosso ambiente, pelas nossas circunstâncias sociais, etc, etc. Mas mesmo dentro dessas circunstâncias, a gente tem algum poder de decisão, né? E eu acho que aí é esse momento de parar e falar, peraí, né? O que significa a minha ação? Todas as ações, elas têm consequências, né? Quais são as consequências dessa minha ação, desse estar conversando com você aqui agora, de você estar aqui conversando comigo agora, né? Como que isso reverbera no mundo, né? Mas a gente acredita porque estamos aqui, senão não estaríamos, Senão né, não Adriana? estaríamos, pois é. E não estaríamos escrevendo também. Exatamente. Adriana, foi um prazer receber você aqui. Eu espero que nosso leitor, nossa leitora, devore aqui os grandes carnívoros, não no sentido literal. Sem trocadilho. Sem trocadilho. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Voltem sempre, semana que vem estamos aqui. Sempre não se esqueça de que trilha o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.